Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Olá, um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega, nesta manhã de quinta-feira, dia 10 de julho de 2025. Eu, Marcos, da comunidade Alfa e Ômega, estarei nesta uma hora com você, trazendo a palavra do Senhor, o Santo Evangelho desta quinta-feira e também o nosso terço da comunidade Alfa e Ômega, onde você tem a oportunidade de estar rezando, se colocando em oração, diante daquele que tudo pode, diante daquele que tudo é, diante daquele que é capaz de dar um caminho novo, uma direção nova para a nossa vida. Até as 9 horas da manhã você fica comigo nesse nosso programa e nós ficamos na presença de Deus através das ondas da 93.3, Rádio Diocesana SDS. Então até as 9 horas da manhã, aumenta o som do seu rádio para ouvir a melhor música católica. Evangelho do Dia. E vamos nesse momento acolher a palavra do Senhor, o Santo Evangelho desta quinta-feira. Deus quer falar ao nosso coração, Deus quer falar comigo, quer falar com você, e Ele se utiliza da sua palavra de salvação, para nos dar uma direção, para nos curar, para nos exortar, nos encaminhar na direção do céu. O Evangelho desta quinta-feira de Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E nesse trecho do Evangelho de Mateus que acabamos de ouvir, Jesus envia os 12 apóstolos em missão e lhes dá orientações claras. Proclamai que o reino dos céus está próximo. E a missão é urgente, é gratuita e cheia de confiança na providência divina. Veja, porque o Senhor, Ele nos apressa. O reino dos céus está próximo. Então ide, vamos, se levantem, não fiquem parados. É urgente a missão. E Jesus envia os 12 discípulos com o poder para curar, ressuscitar, purificar e libertar. Mas também os orienta a não levar nada para o caminho, nem ouro, nem prata, nem sacola. Isso revela que a força da missão não está nos meios humanos. Veja, porque os discípulos eles poderiam muito bem confiar naquilo que eles estariam levando,
porque o sucesso da missão seria referente às suas coisas, os seus meios, os meios humanos, o ouro, a prata, a sacola, túnica, etc. Mas a confiança em Deus seria deixada de lado. Ao contrário, Jesus, quando pede para os discípulos se despojarem dessas coisas humanas, dessas confianças, dessas seguranças humanas, ele está pedindo: confia em Deus. Confia naquele que tudo pode e também no testemunho da vida simples, da vida humilde, da vida despojada. Ele, Jesus, também os alerta que nem todos os lugares os receberão bem. Veja que Jesus, ele não engana a ninguém, nem aos seus discípulos, nem a nós hoje. Nem todos nos acolherão bem porque somos de Deus, porque falamos a verdade, porque escolhemos o caminho de Deus. E principalmente nesses dias, eles devem, quando não são bem acolhidos, sacudir a poeira dos pés, para que seja testemunho contra aquela gente, aquele povo, aquela pessoa, aquela cidade. E esse gesto simboliza que o missionário não deve se apegar ao fracasso, não deve se apegar àquilo que não deu certo, ou então ao orgulho, ou ao sucesso, mas seguir em frente, deixando para Deus o julgamento. Veja, irmãos, que hoje nós somos também enviados a anunciar o Evangelho, mesmo que não sejamos perfeitos. Muitas pessoas se dizem assim: mas eu não sou digno de ser ministro da Eucaristia, eu não sou digno de pertencer a tal movimento, eu não sou digno disso, daquilo. Mas, mesmo assim, não sendo dignos, nós precisamos ser obedientes. Uma vez chamados, nós respondamos o nosso sim com prontidão, porque a nossa vida deve proclamar o que o reino de Deus está próximo, com gestos de amor, com serviço, com perdão, com partilha. Não devemos depender tanto das seguranças materiais, mas sim e principalmente da fé em Deus. E quando formos rejeitados, saibamos que seguir com humildade, certos de que a semente foi plantada. Uma vez Deus anunciado, uma vez a palavra de Deus semeada, Deus colherá o fruto. Não cabe a nós olhar para ver se o fruto está acontecendo, se está produzindo fruto, mas é preciso confiar em Deus, porque Ele é quem sabe o dia, o momento, a hora para colher aquele fruto. Senhor Jesus, que chamaste os apóstolos e os enviaste em missão, desperta também em nós a coragem de anunciar o Teu reino com alegria e simplicidade. Que confiemos mais na Tua providência do que nos nossos recursos humanos. E que sejamos sinais vivos do Teu amor onde estivermos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terço, Alfa e Ômega. E vamos, nesse momento, tomar o nosso terço nas mãos para juntos rezarmos, para juntos intercedermos. Qual a sua dificuldade? O que você espera em Deus? Qual a sua necessidade? Apresente o seu coração ao Senhor, muito mais do que aquilo que você possa estar precisando, necessitando, mas se apresente diante de Deus, porque Ele já sabe o que você necessita, Ele sabe o que você traz no seu coração. Então não tenha medo, aproxime-se do Senhor nesse momento com um coração humilde e se entregue a Ele. Abra o seu coração ao Senhor, coloque nas mãos dele a sua confiança. Diga ao Senhor: eu confio em Ti, Senhor. Eu acredito na Tua palavra, eu acredito no Teu poder, eu acredito que o Senhor pode transformar todo o meu viver e o viver daquelas pessoas que nós trazemos em nosso coração. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade, como filho que depende do Pai, como filho necessitado que estende a mão para o Pai, esperando que esse mesmo Pai lhe retribua com generosidade, com misericórdia,
Portanto, confie no Senhor nesse momento, se entregue a Ele, abra o seu coração. Deus é providente, Deus é misericordioso, Deus sabe tudo o que nós precisamos. Antes mesmo de que nossa palavra chegue à nossa boca, Deus já conhece o nosso coração, diz a sua palavra. Senhor, nós confiamos em Ti e nos abandonamos nas Tuas mãos, crendo, confiando, entregando tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que trazemos em nós. Senhor, por aqueles doentes, pelas pessoas necessitadas, por aqueles que nos pediram orações, quantas situações, Senhor, nós queremos Te entregar. Quantas situações, Senhor, nós queremos colocar nas Tuas mãos, crendo que o Senhor vai lá onde aquela pessoa necessitada está. Crendo que, através da minha oração, da sua oração, meu irmão, Deus é capaz de agir, Deus é capaz de transformar, Deus muda o coração, o pensamento, os planos, os projetos de cada um de nós, quando esses projetos não tendem para a salvação. Por isso, Senhor, nós confiamos em Ti. Queremos entregar todos os doentes nos hospitais, nas clínicas de recuperação. Queremos, Senhor, entregar todas as crianças abandonadas, necessitadas. Quantas crianças, Senhor, necessitadas da Tua misericórdia, da Tua presença, do Teu amparo, da Tua proteção. Senhor, quantas vezes nos colocamos diante de Vós com humildade e joelhos, pedindo, implorando por aquela pessoa necessitada, por aquela família precisando de um ajuste, precisando, Senhor, da Tua companhia, precisando da Tua presença, o pai, a mãe, os filhos. Quantos não precisam da Tua presença hoje? Por isso, Senhor, nós confiamos que o Senhor vai, que o Senhor age, que o Senhor é capaz, que o Senhor é providente e misericordioso para agir em favor desta família, desta situação, daquela pessoa que nós colocamos nas Tuas mãos. Age, Senhor, com poder, age com misericórdia, com compaixão, ressuscita quem está morto, dê vida àquele que está abatido, levante a cabeça daquele que fracassou, daquele que fraquejou. Senhor, perdoa aquele que pecou, aquele que se desviou. Senhor, nós pedimos, nós imploramos, nós estamos diante da Tua presença. Socorre-nos, Senhor, em Tua misericórdia, em Tua compaixão. Iniciemos, irmãos, o nosso terço e a cada oração vamos declarando a autoridade, o domínio, a grandeza, o poder de Deus sobre cada uma de nossas situações. A cada oração, meu irmão, redobre a sua fé e a sua confiança no Senhor, porque o objetivo desse terço não é se entregar ao abatimento, ao fracasso, se entregar ao desânimo, mas muito pelo contrário, é nos fortalecer na presença de Deus e na oração. A cada oração, vamos dizendo: Senhor, Tu és o princípio e o fim, Tu és o alfa e o ômega, Tu estás no começo e no fim de todas as situações, de todas as obras. Por isso nada escapa ao Teu poder, ao Teu domínio, à Tua autoridade. Confiamos em Ti. Por isso, traçando sobre nós o sinal da cruz, iniciemos o nosso terço. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Segunda dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Terceira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Quarta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Quinta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Baluartes da vocação Alfa e Ômega, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O recado de Deus. E agora nós vamos ouvir uma pequena parábola, uma pequena história nesse recado de Deus. O recado de Deus é muito simples, porque Deus ele fala aos corações simples através de pequenos gestos, através de pequenas situações. Deus ele não se manifesta a todos com portentos, com grandeza, com manifestações extraordinárias, mas muito pelo contrário, ele manifesta-se com coisas pequenas, situações simples do nosso dia a dia. Então presta bem atenção nessa parábola e vê se na sua vida pode estar ocorrendo alguma coisa semelhante ou ter ocorrido, ou se você encontrou alguém nesta situação. Deus ele é capaz de nos perdoar, Deus ele é misericordioso. Mas será que nós somos capazes de perdoar as pessoas que nos ofendem? Qual é o poder do nosso perdão? Qual é o grau do nosso perdão? Ou então a profundidade do nosso rancor? Esta parábola justamente vem falar a respeito dessas situações difíceis que por vezes passamos em nossa vida, mas como nós saímos dela? Essa é a grande questão. Ouça com atenção. O pequeno Zeca entra em casa após a aula muito bravo. Seu pai, que estava indo para o quintal para fazer alguns serviços na horta, ao vê-lo, chama o menino para uma conversa. Antes que seu pai dissesse alguma coisa, o menino já fala irritado. Pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito aquilo comigo. Eu desejo tudo de ruim para ele. Seu pai, um homem simples, mas cheio de sabedoria, escuta calmamente o filho que continua a reclamar. O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Eu não aceito. Eu gostaria que ele ficasse doente sem poder ir à escola. O pai escuta tudo calado, enquanto caminha até um quartinho onde guardava um saco cheio de carvão. Levou o saco até o fundo do quintal e o menino o acompanhou reclamando do amigo ainda, não parava de falar. Zeca vê o saco ser aberto e antes mesmo que ele pudesse fazer uma pergunta, o pai já lhe propõe algo. Filho, faz de conta que aquela camisa branquinha ali secando no varal é o seu amiguinho Juca. E cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu destinado a ele.
Quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa do varal até o último pedaço. Depois eu volto para ver como ficou." O menino achou que seria uma brincadeira legal, divertida, e aceitou. O varal com a camisa estava meio longe do menino e poucos pedaços acertavam o alvo. 1 hora se passou e o menino terminou a tarefa. O pai, que espiava tudo de longe, se aproxima do menino e lhe pergunta: "Filho, como você está se sentindo agora?" "Eu estou cansado, mas eu estou alegre porque acertei muitos pedaços de carvão na camisa." E o pai fala: "Agora, filho, vem aqui comigo até meu quarto, que eu quero lhe mostrar uma coisa." O filho acompanha o pai até o quarto e é colocado na frente de um grande espelho, onde ele pôde ver o seu corpo todo. E que susto! Zeca estava todo sujo de carvão, estava preto. O pai então lhe diz sorrindo: "Filho, você viu que a camisa no varal quase não se sujou? Mas olhe só para você, está tudo preto de carvão." Sabe, o mal que desejamos aos outros suja a nós mesmos. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com nossos pensamentos, palavras, atitudes, os resíduos, a fuligem, fica sempre em nós mesmos. Vivamos em harmonia com o nosso próximo, vivendo o perdão, vivendo a paciência, o diálogo, o amor. Lembre-se do pequeno Zeca: o mal que desejamos ao outro suja o nosso coração, faz mal a nós mesmos. É isso aí, esta parábola então vem falar para nós que o mal que nós desejamos ao outro, ele prejudica o nosso próprio coração. Quando a pessoa se vinga de alguém, na verdade ela está se destruindo a si própria. Esta é a grande lição da parábola que nós tiramos para a nossa vida nesse dia. E nós temos também outro recado de Deus para você. Você que é daqui da nossa cidade Matão, você que é de outra cidade e vem visitar a nossa cidade Matão, nós temos um recado muito especial para você. Você já sentiu aquele desejo de estar mais perto de Deus? De fortalecer a sua fé, reencontrar a paz em meio à correria do seu dia a dia? Então, venha participar, venha fazer parte do nosso grupo de oração Alfa e Ômega, que acontece em 2 lugares em nossa cidade. Na paróquia de Santa Rosa de Lima, acontece todas as terças-feiras às 19h30. E a nossa paróquia Santa Rosa de Lima fica no Jardim Santa Rosa. E na sede da nossa comunidade Alfa e Ômega também acontece o nosso grupo de oração todas as quintas-feiras às 20 horas. A sede da comunidade fica no final da Avenida Rodolfo Tavares, no bairro Eudes Benassi. Ao mesmo tempo, nesta quinta-feira acontece também o grupinho de oração Alfa e Ômega, chamado Alfinha Kids, que é um grupinho de oração para as crianças. Portanto, traga o seu filho, a sua filha, seus sobrinhos, netos, para experimentar o amor de Deus. De um lado, você fica no grupo de oração para os adultos e de outro, as crianças também são evangelizadas no Alfinha Kids. Não perca essa oportunidade de renovar a sua alma, de viver momentos de graça, de transformação. E para mais informações a respeito do nosso grupo de oração, anota aí o WhatsApp 99788-3223. Repetindo para você, 99788-3223. Grupo de oração Alfa e Ômega, o poder da oração transformando vidas. E com a graça de Deus e a intercessão de Nossa Senhora, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega. Eu quero agradecer você que esteve em oração comigo nesta 1 hora, desejar que você seja abençoado, tenha uma vida cheia de saúde e muita graça de Deus no seu coração, para que você possa também transbordar no coração das pessoas que está ao seu redor, tá certo? Principalmente os da sua família, os que são mais próximos de você. E lembrando que amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, então nosso encontro marcado amanhã de novo, nesse mesmo horário, agora com outro irmão. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida, e amanhã nos encontraremos. Então, até amanhã, povo de Deus! Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo.
salvar. Até breve, que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.